Bom, esse vai ser um vídeo um pouco difícil de fazer pra mim, mas eu fui um adolescente, uma criança com fobia social. Eu quero aqui conversar com vocês um pouquinho sobre quais eram as coisas que eu mais sentia, quais os traumas que isso causou em mim e como que você, que está aí me vendo, como que você pode identificar se você tem algum tipo de problema em relação a isso, como que eu posso te ajudar com isso e quem sabe te dar uma luz em alguma coisa que você sente, alguma coisa, alguma angústia que você tem dentro de você, tá? Então, para dar um contexto geral da situação, hoje eu tenho 26 anos, tá? Eu não tenho mais fobia social, não tenho timidez. Tenho um pouquinho, uma coisa ou outra, assim, a gente sempre tem, né? Mas, assim, dizer que eu tenho medo de falar com as pessoas já não existe mais em mim. Eu fiz 3 anos de terapia para conseguir superar tudo isso que eu vou falar aqui hoje. Não vou conseguir falar todas as coisas, até porque tem muita coisa, então talvez eu faça mais um vídeo, alguma coisa assim. Mas eu quero dar um panorama geral, assim, de algumas coisas. Só tirar meu gato aqui da frente. Tem um gatinho aqui. Então eu quero dar um panorama geral do que eu sentia e quais foram as coisas que eu mais tinha medo, tá? Então, para dar um contexto, como eu falei, essas coisas aconteceram comigo até os 21, 22 anos por aí. E começou lá quando eu tinha 8, 7 anos, com o fato da minha fala. Eu era gago, ainda sou gago hoje em dia, mas hoje em dia muito menos. Hoje em dia eu consigo falar com muito mais calma, muito mais sem ansiedade, sem pressa de falar, sem pressa de terminar a minha frase. Mas naquela época, quando eu era criança, não era assim. Eu era muito, muito ansioso, era uma criança muito difícil. Não era de chorar, de fazer bagunça, eu era muito quieto na minha. E pelo fato de eu ser gago, eu ainda era mais quieto, porque eu tinha vergonha de falar, né? Basicamente, eu sentia que falando, todo mundo iria perceber que eu era gago, e com o tempo isso foi criando um trauma muito grande dentro de mim. Então, tudo aconteceu nessa fase da minha vida, quando eu era criança, até a minha adolescência. Quando eu era adolescente, não conseguia falar com ninguém na escola. Umas coisas aconteceram comigo também de bullying e tal. Acho que aí no Brasil é bem comum, né? Mas vamos lá. Primeira coisa, então, que eu sentia. Vou falar algumas coisas mais leves, tá? No começo, se caso eu veja que muita gente precisa dessa ajuda, eu faço algumas coisas mais específicas daqui pra frente. Mas primeira coisa que eu sentia. Desde pequeno eu senti que todos estavam falando mal de mim. Então era uma coisa que tinha dentro de mim que eu sentia que todo mundo não gostava de mim, que todo mundo queria falar mal de mim, que todo mundo tinha algo pra falar ruim de mim. Então se eu nem falava com ninguém, na verdade, né? Mas se a pessoa me olhasse, eu já sentia que, putz, a pessoa tá falando mal de mim, eu fiz cagada, aconteceu de novo. Os traumas vinham tudo de uma vez só, né? Isso acontece com bastante frequência para quem tem algum trauma social, né? Dois, quando alguém me olhava na rua, na escola, na faculdade, fiz faculdade aqui no Paraná, né? Quando alguém me olhava na rua, eu sentia que sempre era por algo ruim, nunca por uma qualidade minha. Então eu sempre sentia que era porque alguém tava me olhando porque eu tava com uma caca no nariz, tava com baba na cara, tava com o cabelo desarrumado, tava sujo, tava andando errado. Esse tipo de coisa acontecia com bastante frequência. Então hoje em dia eu dou risada disso, mas na época era algo muito traumático. Então, imagina, você olha, tá na rua caminhando e você sente que cada pessoa que tá te olhando por algo ruim, uma característica ruim sua. Sendo que não é verdade, isso não é verdade, né? As pessoas têm suas próprias vidas, seus próprios problemas. Às vezes ela tá pensando que você tá pensando mal dela, pode acontecer também. Então, assim, são coisas que tá dentro da nossa cabeça só. E a ansiedade social faz com que você pense que todo mundo tá pensando a mesma coisa. Todo mundo pensa que você é uma pessoa horrível, como você sente que é dentro de si mesmo, né? Então, isso acontece bastante. Três, eu imaginava uma quantidade imensa de conversas que eu poderia ter com várias pessoas, formas de abordagem, formas de conversar, mas nunca executava nada dessas ideias que eu tinha na minha cabeça. Então, eu vou ter que falar, pedir alguma coisa pra alguém, por exemplo. Eu vou conversar assim, vou ir para tal lugar, vou falar assim, isso, vou falar tal coisa, mas nunca falava nada. Nunca falava nada, nunca começava o assunto. Sempre que alguém tentava falar comigo, eu sempre era grosseiro, arrogante. Isso aconteceu com bastante frequência. Já machuquei um monte de pessoa por causa disso. E assim, algo que me machucava também, porque eu sentia que eu não queria ser daquele jeito, né? Não queria ser arrogante, não queria ser grosseiro com ninguém,
mas a minha cabeça, de alguma forma, achava que aquilo era melhor pra mim. Que aquilo era melhor somente pra tentar me proteger de algum dano que outra pessoa me causaria. Então, a fobia social faz isso com você. Se você sente isso, sabe que não é normal, tá? Não é normal que você sinta que todo mundo quer falar mal de você, que as pessoas falam com você e você é arrogante porque a culpa é delas. Isso não é verdade, tá? As pessoas, elas têm seus próprios problemas, como eu falei, né? E nem por isso elas merecem a sua arrogância, merecem a sua grosseria. Às vezes a pessoa só quer conversar com você porque te achou interessante mesmo, mas como você afastou ela, ela nunca mais vai falar com você. Acontece, você perdeu uma chance de talvez superar a sua ansiedade social, mas que vai ter que ficar para a próxima oportunidade. 4. Falar no telefone era um trauma muito grande para mim. Era um trauma gigantesco. Eu não conseguia pedir pizza, não conseguia marcar médico, não conseguia nem conversar com a minha mãe, com meu pai, com meus primos. Então, as únicas pessoas que eu falava na minha vida era minha família. Meus primos, né, os mais da minha idade, e meus familiares mais velhos, tias, nem tio falava muito, mas uma tia minha mãe, meu pai, uma época conversei mais, outra época conversei menos com ele. E assim, era muito difícil falar no telefone, porque eu gaguejava muito falando no telefone, era sempre travando muito. E assim, eu tentei até aceitar desafios, por exemplo, eu tentei trabalhar como corretor de imóveis, falando no telefone, eu não consegui superar esse desafio. Eu fracassei, né? Não consegui fazer ligações, travava muito, gaguejava muito, eu acabei desistindo, porque pensava assim, putz, eu não tenho força suficiente dentro de mim para aguentar isso. Naquela época eu não tinha, eu tinha 19 anos, 18 anos, hoje em dia eu tenho 26, né? Passou algum tempinho já. E eram coisas que me machucavam bastante, assim. Mas que hoje em dia eu consegui superar boa parte. Falar no telefone não é problema mais, só não gosto de falar no telefone mesmo, mas não é um problema eu atender uma ligação, gaguejar, não vou gaguejar não. 5. Eu não conseguia pedir nada sozinho. Então, por exemplo, para ir no mercado, pedir um pão já não conseguia falar. Pedir uma carne não conseguia falar. Pedir uma coisa no caixa não conseguia falar. Pedir troco, pedir algo na farmácia, pedir algo no hospital, pedir algo no médico, pedir algo. Qualquer lugar que seja que você tem que pedir, iniciar uma conversa, ir na academia, por exemplo. Perguntar quanto que custa. Não conseguia falar. Sempre era um desafio muito grande, ficava muito nervoso e não conseguia sair nada. Simplesmente chegava pra falar no lugar e travava e saía, sem falar nada. Então, imagina, a vergonha era ainda maior, né? Porque você chegava pra falar, chegava lá, a pessoa ficava, e aí? Aí você ficava, aí saía. Então era muito vergonhoso. Hoje em dia eu dou risada porque é engraçado, né? Pra mim é um pouco engraçado porque foi o que aconteceu comigo, né? Então, mas na época era muito traumático, nossa, chorava. Não chegava a chorar, tipo, de soluçar, assim, mas saía lágrima, aquela lágrima de dor, sabe? De vergonha, assim. Mas assim, dizer que isso não me machucou, eu tô mentindo, me machucou demais, hoje em dia já não me machuca mais. São coisas que eu abro uma gavetinha aqui, vejo, relembro, dou risada com algumas coisas, depois fecho de novo e acabou. Mas na época parecia que eu nunca ia conseguir superar aquilo. Então, assim, isso tanto na adolescência quanto na infância. Na infância as coisas são menos importantes, a gente até esquece um pouquinho mais, né? Mas na infância acontecia muito de sofrer bullying por causa da minha gagueira, né? Porque criança é um pouco sincera demais, né? Não tem esse filtro. Aí se eu gaguejasse na frente das crianças, nossa, todo mundo ria de mim. Acho que isso foi me causando ainda mais isolamento, né? Mas, assim, se você sente alguma dessas coisas, você que tá me vendo aqui, sente alguma dessas coisas, você precisa procurar ajuda, tá? Às vezes você não vai conseguir superar isso sozinho. Às vezes você não tem quem te apoie pra superar isso, porque não é fácil. Porque pra você superar isso, você precisa enfrentar, tá? Precisa ir de frente pro problema mesmo. Precisa se expor às situações que você fique envergonhado, fique tímido. Quanto mais você se expõe a essas situações, mais você ganha confiança e consegue ir falando aos poucos. Mas para isso, às vezes você precisa começar com terapia. Começar falando sobre os seus problemas, seus traumas, o que te causou isso. Então, se você sente alguma dessas coisas que eu falei aqui pra você, procure ajuda. É o melhor que você vai fazer pra si mesmo. É o melhor que você faz por quem você ama. Porque eu garanto que você não gosta de ser assim. Você não sente que isso é benéfico pra você. Então, assim, procure ajuda o quanto antes, tá? E se você quiser mais
mais coisas que eu passei, mais situações que eu passei, comenta aqui embaixo no vídeo que eu trago mais coisas. Além disso, se você sente alguma coisa que eu não falei aqui, comenta aqui também. Talvez eu faça algum vídeo, faça comentários dos comentários de vocês. Vai ser bem legal essa interação que a gente pode ter, tá? Então, obrigado a todos que ficaram aqui comigo até agora. Valeu, até a próxima.